E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Daniel Ramos aqui, em mais uma edição do Café com Louvor. Hoje a gente vai comentar sobre tudo que envolve essa questão de tonalidade e especificamente uma coisa muito interessante. Existem músicas que a gente acaba confundindo, por exemplo, não sabe se está em Dó maior ou Lá menor. Tem muita confusão sobre isso, né? Não sei se está em Sol maior ou Mi menor. E existe uma relação interessante que compõe essas duas tonalidades, por exemplo, essas duas que eu citei, né? Sol maior e Mi menor, Dó maior e Lá menor. A primeira coisa que a gente tem que entender com essa coisa toda de tonalidade é assim: primeiro, existem escalas, existem campos harmônicos, existem intervalos, e a gente vai organizar isso para chegar no conceito de tonalidade. Então, primeira coisa, existe melodia e harmonia sendo utilizada em cada música, certo? E a melodia se utiliza do quê? Da escala. De repente, de uma escala maior, por exemplo. Vamos usar uma escala maior como exemplo. E a harmonia, ela se utiliza também dessa escala, só que ao invés de fazer melodia, né? Ao invés de ser uma nota por vez, ela vai utilizar acordes. Aqui eu já fiz o campo harmônico de Dó maior aqui. Usei a escala de Dó maior também, obviamente. O campo harmônico de Dó maior utilizou as mesmas notas da escala, só que agora formando acordes, né? Então, basicamente, existe essa diferença. A escala trabalha o conceito melódico. Estou fazendo uma melodia aqui, criei uma melodia aqui agora. Então, a escala faz um conceito melódico, trabalha o conceito melódico, e a harmonia, o campo harmônico, trabalha, né, como eu falei, o conceito harmônico. Então, transforma essas 7 notas da mesma escala, transforma isso em acordes, tá? Percebe então que, no geral, o que acontece? Essas duas coisas estão sempre ligadas, sempre amarradas, né? A escala sempre conectada com a história do campo harmônico ali e vice-versa, tá bom? E dentro dessas duas coisas surge esse negócio de tonalidade. Então, o que é tonalidade? É quando a gente consegue definir em qual tom que está a nossa música. Tem gente que utiliza isso como tom, né? Mas que tom que está a música, né? Está no tom de Dó maior, está no tom de Ré menor, e dá no mesmo, tá bom? Às vezes a gente utiliza essa palavra tom de forma genérica para exemplificar, para falar de qual campo harmônico está essa música. Então, por exemplo, eu posso falar que uma determinada música minha está em Dó maior, o tom é Dó maior. Por quê? Porque os acordes que eu estou colocando aqui, ó, fazem parte do campo harmônico de Dó maior. E assim por diante, né? O que acontece? Existe uma dúvida que às vezes a música dá a sensação que está em Dó maior, por exemplo, mas não tem essa definição no sentido de o Dó maior ser, de repente, o primeiro acorde, ou o Dó maior ser o acorde da ponta da estrofe, da ponta do refrão, não ser o acorde que finaliza, por exemplo, que dá muita dúvida, né? Os alunos perguntam assim: professor, como é que eu vou saber se realmente está em Dó maior? O acorde de tônica, o acorde que manda no campo harmônico, em quais os lugares que ele vai aparecer mais para eu entender que ele é a tônica? Para eu entender assim que ele é o acorde que manda na tonalidade. Eu sempre digo que ele pode aparecer no começo, pode ser o primeiro acorde de todos ali, que dá início à música. Ele pode ser um acorde que finaliza a introdução e vai para a estrofe, sabe? Ou o primeiro acorde que começa a estrofe, ou o primeiro acorde do refrão. Ele pode ser esses acordes da ponta que faz menção à tonalidade. E agora, quando isso não acontece, aí o aluno fica confuso, porque ele pergunta assim: poxa, a sequência, os acordes estão dentro do campo harmônico de Dó maior. Só que o acorde de Dó maior em si, esse primeiro grau, professor, não está aparecendo nessas pontas que nem você falou. Não está aparecendo no final da minha estrofe, não está aparecendo no começo do meu refrão, no começo da minha estrofe, que seja, no começo da minha introdução. Afinal de contas, em que tonalidade está essa música então? Qual é o tom dessa música afinal? Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar a música Lindo És, ó, ela começa em Lá menor. Ó.
Lá menor ou Dó maior. Porque a sequência de acordes é a sequência do Dó maior. Mas o Dó maior não aparece na ponta, ele aparece no meio da música, né? Aparece no meio. Existem um conceito que a gente chama de escalas relativas. E o que são essas escalas relativas? São escalas que possuem exatamente as mesmas 7 notas em sua formação. Por exemplo, o Dó maior, tudo notas naturais, né? A gente não teve nenhum sustenido, nenhum bemol nessa escala. Vou fazer de novo. 1, 2, 3. Aí o semitom ali, né? O semitom aqui de novo. Certo? Existe uma outra escala, uma escala menor, que tem exatamente essas 7 notas. Olha só. A escala de Lá menor. Repare uma coisa bem interessante, sabe? Essa história de estrutura da escala, né? Tom, tom, semitom. Então, quando eu comecei aqui pelo Lá, mesmo que sejam 7 notas naturais, nesse caso eu trabalhei exatamente as 7 notas naturais também, não encontramos nenhum sustenido, nenhum bemol nesse exemplo. Só que nesse caso, como eu comecei de outra nota, mas não alterei as notas, né? Eu só mudei a nota por onde eu começo. Aí o que aconteceu? Essa estrutura mudou, né? Aquela história do tom e semitom lá, que na escala maior estava entre a terceira e a quarta nota, terceira e quarta nota, sétima e oitava, né? O semitom aqui, ele mudou porque agora eu estou começando pelo Lá. E o semitom vai passar a ser da segunda para a terceira nota e depois da quinta para a sexta. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, ó, vou fazer com a digitação certa. Ó, o semitom já está aqui. Ó, aqui de novo. Então ficou entre a segunda e a terceira e depois a quinta e a sexta nota. E minha escala de Lá menor ficou. Certo? Percebeu que elas têm exatamente as 7 notas. A gente só mudou a nota de início, né? Eu tinha começado pelo Lá, tinha começado pelo Dó, perdão, e agora a gente começou pelo Lá. Só isso que mudou. E aí, obviamente, como eu falei, como a gente usou exatamente as 7 notas e só mudou de lugar o início aqui, né? Acabou se alterando essa coisa do tom e semitom. Por isso que surgiu aqui dentro uma nova escala. Então, do Dó maior, de dentro do Dó maior surgiu o Lá menor, tá? Essa escala menor, de Lá menor aqui, surgiu de dentro do Dó maior, porque a gente usou exatamente as 7 notas. Por isso que quando acontece isso na música, essa situação traz aquela confusão se está em Dó maior ou Lá menor. Por quê? Os acordes que praticamente são os mesmos, só que nas pontas, né, na finalização dos trechos, como eu comentei, né, pontos estratégicos, digamos assim, apareceram o acorde de tônica, né? Esse acorde que a gente acaba definindo ele como o dono da tonalidade. E aí, quando isso não acontece, gera uma confusão, que é esse caso da música Lindoés. Então, professor, afinal, o Lindoés está em Dó maior ou Lá menor? Lá menor. Por que eu considero que ele está em Lá menor e não em Dó maior? Apesar de serem as mesmas notas ali. E aí, consequentemente, a história do campo harmônico também é a mesma, né? Porque a gente vai acabar montando um acorde para cada nota, né? Lembra daquela história lá, né? Escala trabalha as melodias e o campo harmônico vem, pega as 7 notas daquela escala e transforma cada nota em acorde. Aí passa a ser 7 acordes, né? Então, sendo em Lá menor, ó, estou fazendo um campo harmônico de Lá menor natural.
Lá menor natural, tá? Por que Lá menor natural? Porque existem outras escalas menores que a gente denomina de outras formas também, menor melódica, menor harmônica, a gente ao longo do tempo vai conversando sobre isso, tá? Então, lindo és está em Lá menor, tá bom? Lá menor. Então, percebe que não é o Dó maior que está na ponta, mas é o Lá menor. Agora, como você já sabe que o lindo és está em Lá menor, ficou mais fácil de você entender essa história de tonalidade. O tempo 1 do compasso já vem no Lá menor, né? E isso acontece no começo, na introdução, né? Na introdução acontece na parte A, né? Que ele começa assim, lindo, lindo, lindo é. Então, o primeiro acorde é Lá menor. Se for o refrão que ele faz, também é Lá menor, né? Que aliás é a mesma sequência que eles utilizam a música toda, né? Na terceira parte, né? Ele volta para o Lá menor. Então, professor, então ele não está em Dó maior? Não, ele está em Lá menor. Professor, mas não é a mesma coisa? Não, porque as tônicas mudam, entendeu? O conceito de sonoridade vai mudando, a intenção vai mudando, a tonalidade também muda, entende? Por mais que sejam 7 acordes iguais, mas os lugares que os acordes passam a ficar são diferentes. Entende? Como eu falei, não tem o Dó na ponta mais, não tem o Dó no começo, não tem o Dó no início dos trechos. O Dó maior está no meio da música ali agora. Ele está no meio de outros acordes, entende? Então, por isso que ele não representa mais a tônica. Isso está indicando que ele não representa mais a tônica. Só que, coincidentemente, esse acorde do começo, que a gente comentou que precisaria estar aqui, a gente poder definir tonalidade, esse cara do começo é justamente o Lá menor, que é o acorde que a gente começa todos os trechos da música, né? A parte A, a introdução, parte A, refrão e a parte C lá, né? Que fala só quero ver você, só quero. Até essa parte começa em Lá menor também. Então, ficou fácil da gente definir essa nova tonalidade. Portanto, lindo és está em Lá menor, tá bom? Então não confunda, tá? Isso acontece, como eu falei, porque nós temos algo chamado escalas relativas. Nós temos um conceito chamado escalas relativas, que é quando eu pego uma escala maior e uma escala menor e descubro que essas duas escalas possuem as mesmas notas. Lembrando, gente, que essa história de escala relativa só acontece com uma maior e outra menor, tá bom? Não tem como duas escalas maiores serem relativas, tá? Por mais que essas escalas maiores tenham bastante notas em comum. Por exemplo, Dó maior e Sol maior tem bastante nota em comum, ó. 7 notas naturais. A escala de Dó maior, né? Se eu for fazer a escala de Sol maior, tem bastante nota em comum. Ó, entra um Fá sustenido aqui, né? Ó, Dó, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Ó, só tem uma tecla preta, uma nota sustenida só. O restante é tudo nota natural. E a escala de Dó maior não tem todas as notas naturais. Então, ó, percebe que de 7 notas nessas duas escalas, 6 notas são iguais, né? Só tem o Fá sustenido aqui, que diferencia a escala de Sol maior para a escala de Dó maior, que a escala de Dó maior não tem nenhum sustenido, e a de Sol maior tem um sustenido, que é o Fá. Então, a gente pode até concordar que elas são bem parecidas, né? Tem bastante nota em comum, tudo bem, mas isso não as faz relativas. Isso não faz o Dó maior ser relativo de Sol maior, não, tá bom? Não faz. O máximo que acontece é essa coincidência de ter bastante nota igual. E isso acontece com várias escalas, não é somente Dó maior e Sol maior, que tem bastante nota em comum aqui de uma para outra. Outras escalas também, por exemplo, Dó maior e Fá maior também tem bastante nota em comum, porque o Fá maior também tem apenas uma tecla preta, olha só,
Vou fazer de novo a de Dó maior, ó. Ó, tudo nota natural, certo? Agora eu vou fazer de Fá maior, ó. Tá vendo? Tem uma nota preta só, né? Tem uma nota que nesse caso é o Si bemol. Si bemol. Tem uma tecla preta também. Na escala de Dó maior, o Si é natural, né? E na escala de Fá maior, o Si é bemol. Mesmo assim, não faz elas serem relativas, tá bom? Sempre a gente pega uma escala menor e uma maior, tá bom? Uma escala menor e uma maior. E compara, e a gente vai percebendo que realmente essas duas escalas têm as mesmas notas, possuem as mesmas notas. Professor, então, de fato, como é que eu vou diferenciar se está em Dó maior ou Lá menor, por exemplo, que foi esse esquema que a gente fez como exemplo na música Lindo És, né? Vou passar mais uma música também para finalizar, mas... Então, como é, professor, que eu tiro essa dúvida de fato? Então, como é que você tira essa dúvida? Aí é como eu falei, o primeiro acorde, o acorde da introdução, o acorde do começo da estrofe, que é o que fez a gente diferenciar a música Lindo És e entender que ela está em Lá menor e não em Dó maior. A gente esperou o Dó maior chegar no começo da música, não foi? Mas ele não veio. Ele está presente na música, mas ele está no meio da música, entre outros acordes. Mas quem chegou no primeiro? No começo da música, na nossa introdução, no começo da nossa estrofe, no começo do nosso refrão, o danado do Lá menor. Entende que interessante? Aí já fez a gente matar a charada. Então essa música está em Lá menor e não em Dó maior. Entende? Então esses acordes que estão no início, mesmo que você esteja confuso um pouquinho, quando isso acontecer você já vai sacar. Entendi. Então está trabalhando o conceito de escalas relativas. Ele não está em Dó maior, ele está trabalhando a relativa menor do Dó maior. Que quem é relativo de Dó maior? O Lá menor, tá? Então sempre isso acontece. Se isso não acontecer, aí provavelmente, né, nesse caso, ele está em Dó maior, tá bom? Que é o caso da música Deus de Promessa, por exemplo, tá? Ele está em Dó maior e não em Lá menor, né? E mesmo que não comece, a música Deus de Promessa não começa exatamente em Dó maior, mas eles têm bastante... O Dó maior está em vários lugares estratégicos assim que faz você identificar, esse cara é o cara da tonalidade, né? Como eu falei, nas pontas, no começo do refrão, né? Já dá para você entender, né? A movimentação que os acordes fazem, eles conduzem para a tônica, né? E aí você consegue sacar quem é a tônica, qual é a tonalidade de fato dessa música. Para terminar, eu vou dar uma segunda música como exemplo. Só que essa segunda música ela está trabalhando duas escalas relativas, né? Uma outra comparação, então. A do Lindo És eu fiz Dó maior e Lá menor, né? Da música que eu vou passar agora, que é a música A Ele a Glória, né? Ela está em Mi menor. E Mi menor também, como eu falei, todas as escalas menores têm a sua relativa maior e vice-versa. O Mi menor e o Sol maior, eles são relativos. Olha só, vou tocar o Sol maior primeiro, como a gente já viu essa escala hoje, ó. Esse é o Sol maior, certo? E o Mi menor? Percebe? Exatamente as mesmas notas. Até o único sustenido que apareceu em uma escala apareceu na outra também, tá? Então, são duas escalas relativas também. Sol maior e Lá menor. Você já consegue pegar aqui, ó, esse esquema dos relativos, tá? Já tem dois exemplos de relativo. Dó maior e o Lá menor são relativos, tá? Dó maior e Lá menor. E agora, Sol maior e Mi menor, tá bom? Então, primeira música que a gente utilizou, só para fazer esse resuminho, para você entender e conseguir se situar. Primeira música que a gente utilizou foi o Lindo És, que ao contrário de estar em Dó maior, está em Lá menor. E agora a segunda música que é A Ele a Glória. Aí ele repete essa melodia por mais algumas vezes, eu já vou pular para o refrão. E aí também ele repete
essa melodia, essa mesma sequência de acordes, tá bom? É um outro exemplo muito interessante. Não está em Sol maior a música, essa música, A Ele a Glória, está em Mi menor. Por quê? Volto a dizer, por causa dos pontos estratégicos que o Mi menor está. O Sol maior também está presente, né? Que fala... O refrão ele apareceu aqui. Só que ele apareceu no meio dos outros acordes. Mesmo exemplo que aconteceu na música Lindo És, né? Que o Dó maior aparecia no meio dos outros acordes. Aqui também foi isso que aconteceu. O Sol maior apareceu no meio da música, não foi em pontos estratégicos. Agora, qual foi o acorde que a gente usou para iniciar? Mi menor. Ó. Tá vendo? E quando ele finaliza a estrofe, mesma coisa. São todas as coisas. Entendeu que interessante aí, ó? Ele finalizou a estrofe, ele está na ponta da estrofe, né? Está no começo, e quando a gente finaliza o refrão, ele também está lá de novo. Olha lá, entendeu que interessante? De novo ele aparece nas pontas, fechando, aparecendo realmente em lugares estratégicos. Então esse é o conceito de escalas relativas, né? Essa confusão que às vezes acontece nas tonalidades da música. Às vezes ela não está em Dó maior, está em Lá menor. Por quê? Por causa dos pontos estratégicos onde o acorde aparece, tá bom? E a mesma coisa aconteceu aqui, de Sol maior para Mi menor. É o mesmo conceito, o conceito de escalas relativas. Então, é a pergunta que o aluno sempre faz, né? Professor, afinal, em qual tom que está essa música? Que eu não consigo entender. Dá a sensação que está em Sol maior, mas o Sol maior não aparece nos lugares que você falou. Então provavelmente é a escala relativa dela, né? É Sol maior, não está aparecendo? Vê se o Mi menor, o relativo dele, está aparecendo. Então, provavelmente sim, que é o que aconteceu na nossa música A Ele a Glória. Fechou, galera? Eu espero ter ajudado vocês nesse papo rápido aí que aconteceu hoje, em mais uma edição do Café com Louvor, onde a gente falou um pouquinho do conceito de escalas relativas. Deixe seus comentários, suas sugestões, curtidas, compartilhamentos, enfim. Eu estou à disposição para auxiliá-los rumo à realização do sonho de vocês aí de tocar do 0 ao primeiro culto em 3 meses na tua igreja, tá bom? Então, nos sigam nas redes sociais, aí Facebook, Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube também, e eu tenho certeza que esses conteúdos vão ajudar muito vocês. Todo dia temos conteúdos novos aí para conduzi-los nessa jornada musical. Tá bom, galera? Deus abençoe vocês, um forte abraço, foi um prazer estar aqui mais uma vez.